Boa tarde a todos. Antes de mais, sejam bem-vindos à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. Para quem está cá pela primeira vez, é um prazer. Para quem é nosso leitor, nosso município de visitas regulares, é um gosto revê-los cá. Hoje estamos com a apresentação de um livro de mais um escritor local. Esta iniciativa é integrada no nosso projeto de apoio a escritores locais e a apresentações de livros. Portanto, para nós é um privilégio podermos contar com as vossas obras que, depois de devidamente tratadas, integram a nossa coleção da Biblioteca Municipal e ficam assim disponíveis também para os nossos leitores. Hoje temos o nosso estimado Emílio Aguiar, mais conhecido pelo seu pseudónimo Martesinura. É bom voltar a revê-lo. Já apresentou cá uma série de livros. Já anda nestas vidas literárias há cerca de 20 anos, com vários estilos na escrita. Desta vez o tema é sobre a terceira idade, não é? Parece que é. Ok. Mais um desafio que vem hoje partilhar connosco, certamente. Passo-lhe então a palavra, está bem? Muito obrigada. Obrigado. É o Dr. Helder Teixeira Aguiar que vai apresentar. Boa tarde a todos. Peço desculpa desde já por vos ter feito esperar. Eu que não gosto de fazer ninguém esperar, mas fiz aqui uma plateia inteira esperar, ainda por cima, no evento do meu pai. Encontro-me aqui numa posição um bocadinho inglória de ter que falar sobre o livro do meu pai. Na verdade, ele não queria que fosse assim. Ele tinha-me convidado para ser uma espécie de moderador entre a discussão do livro dele e uma opinião da inteligência artificial, digamos assim. Mas eu resolvi ser um bocadinho rebelde e querer acrescentar aqui o meu cunho pessoal. Achei que era necessário ver também um lado humano, né? Para apresentar um livro seria importante também acrescentar um lado humano. Então o que hoje proponho fazer aqui é juntar os dois lados, a minha humilde revisão do livro do meu pai, do Martesinura, e de que se seguirá depois também uma visão da inteligência artificial sobre o mesmo livro, e depois um contraponto entre as duas visões. Portanto, A Morte e Transfiguração. Para resumir, é uma obra que mergulha nas profundezas da condição humana. Explora a fé e a dúvida, o existencialismo e o naturalismo, a identidade e a busca de significado. Para mim, foi o que eu retive realmente da obra em termos de profundidade e de temas que explorou. O título parte de um poema sinfónico que foi escrito entre 1888 e 1889. É uma música que descreve a morte de um artista. Conforme morre, vários pensamentos vão surgindo, como ecos na própria cabeça. Desde a inocência da infância, as lutas da idade adulta, a conquista de metas cremas e, por fim, que é a última palavra do título, a própria transfiguração. É uma passagem que se vai repetindo ao longo da sinfonia, digamos assim, que vai tendo cada vez mais peso, cada vez se torna mais intensa. O dado curioso é que o próprio Strauss, à beira da sua própria morte, ele próprio comprovou que este poema estava absolutamente correto em descrever os sentimentos de um artista quando morre. Portanto, o pano de fundo desta narrativa é um misterioso evento, talvez a morte de dois protagonistas, que são o casal Wilson, que estavam, portanto, é um evento que é o funeral, que naquela povoação, que é uma povoação portuguesa do interior de Portugal, esquecida, eles eram uns beneméritos, eram umas pessoas que ninguém sabia de onde é que eles provinham. E o evento está carregado de algum misticismo, por isso mesmo, por ninguém saber de onde é que eles vinham e por
por terem o comportamento que eles tiveram ao longo da estadia lá naquela poblação. E a história desenvolve-se a partir daí, revelando a partir daí camadas de complexidade humana e social. A obra toca em vários temas atuais, desde logo um que me tocou profundamente foi o ângulo em que se explorou a terceira idade ou o envelhecimento da nossa sociedade contemporânea, especialmente a portuguesa. A narrativa ilustra como Robert Spencer, que é o personagem principal desta obra, um personagem rico, multifacetado, muito funcional e inteligente, com tanto para ensinar e partilhar, e rapidamente ele se vê reduzido à posição de uma mera criança. E o livro é particularmente eficaz em, de forma crível e realista, nos colocar na pele realmente dele, desta degradação que ele sentiu, da sua autonomia e dignidade, quando ele se vê confrontado com uma institucionalização. Portanto, ele vivia de forma independente e vê-se confrontado com a ida para um lar e ele de repente começa a perder, apesar de ser uma pessoa tão inteligente e com tanto para dar e oferecer aos outros, ele vê-se rapidamente numa posição quase que é uma criança ali, ser tratado como uma criança e perdendo a sua dignidade e liberdade. E o livro retrata bem essa faceta. E esse percurso do próprio protagonista é realizado sob o pano de fundo da pandemia por Covid-19. Portanto, este livro acaba por captar, coincidiu realmente a institucionalização dele com o início da pandemia por Covid-19, e o livro acaba por cobrir essa faceta. Isto acaba por ser um documento histórico que vai percorrer toda a pandemia, sobre os olhos desse personagem. Portanto, não apenas reaviva a memória da tragédia que se abateu nas instituições de idosos, sobretudo nos lares portugueses, mas também serve como uma metáfora pungente para o próprio percurso do protagonista. Outras obras literárias já têm explorado o tema do envelhecimento, e eu próprio, por acaso, um dos últimos livros que li era também sobre este tema, era o brilhante Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout. Mas aqui o envelhecimento, a terceira idade, é abordado de um ângulo um bocadinho diferente, mais deste lado da institucionalização dos idosos que estão cometidos em lares, nas relações familiares, perda de autonomia, doença e mortalidade, na relação entre as gerações, o impacto das redes sociais. Portanto, mergulha mesmo a fundo nas questões que afetam os nossos idosos institucionalizados, nas alegrias, tristezas, desafios e complexidades que caracterizam a experiência de envelhecer num ambiente institucionalizado. Mas não é só do envelhecimento que retrata esta obra. Do ponto de vista filosófico, a obra aborda a liberdade existencial e o pessimismo antropológico, refletindo sobre como as escolhas individuais se encaixam num mundo frequentemente absurdo e caótico. As reflexões de Robert Spencer ao longo da obra incorporam um forte existencialismo, mas também humanismo e pragmatismo. O livro também acaba por ter também uma certa costela naturalista, explorando a relação do homem com a natureza e com o ambiente social. Portanto, o protagonista acaba também por querer libertar-se da sociedade, não é? E acaba por olhar para a natureza como um mecanismo de fuga, e o livro depois também abarca nessa viagem, que acaba por ser também muito reveladora. Portanto, evidenciando também a influência do nosso meio na formação do carácter e das nossas crenças. Depois há uma perspectiva também muito teológica, que é até central no livro. A narrativa está sempre a questionar a natureza da fé, dos milagres, da santidade, explora diferentes formas como a fé se pode manifestar e interpretar, variando desde o ceticismo a fervor religioso, e há também um constante e curioso debate ao longo da obra entre o Robert Spencer, que é cético, que é mais cético, e a mulher Stephanie Mattery, que é uma crente fervorosa, e o debate dos dois ao longo de todo o livro é muito interessante. Para além disso, há um choque também a devair-se entre o mundo científico e o mundo místico, uma dicotomia que também permeia toda a obra. Um outro aspecto interessante que o livro tem é uma interessante tradução livre para português da Ode à Alegria, de Schiller, que serviu de base para a Nona Sinfonia de Beethoven. É muito difícil fazer essa tradução, como o meu pai certamente vai explicar a seguir, porque é na língua alemã, que é muito diferente da nossa língua, e é muito difícil, ou se faz uma tradução literal que acaba por perder todo aquele sentimento, não é, que o autor queria transmitir. Por outro lado, se faz uma tradução demasiado livre, também acaba por se perder um bocadinho as palavras, não é, que se originaram. Portanto, há aqui uma dualidade interessante.
e acho que o meu pai conseguiu captar a beleza do poema sem fugir à métrica. Portanto, a história do livro, apesar da complexidade, consegue ser fluida e envolvente, carregada de mistério e de suspense. E a sua parte final, acabei por ler a devorar. Realmente a parte final é muito emocionante. Embeleza todo o livro e é onde percebemos verdadeiramente toda a profundidade dos personagens. Por vezes colocámos dúvidas, não é? Mas afinal, o que é que ele quis dizer aqui? No final nós percebemos bem o que é que essa pessoa estava a pensar ao longo do livro. E de facto é tocante. Trago-vos aqui uma passagem, sem trazer spoilers, não é? Também não queria estar a revelar a obra. Esta passagem é um bocadinho mais para o fim da obra, mas não é reveladora do que vai acontecer, assim, de forma... Estava chocado com aquele crime, às vezes cheio de ódio, sentimento que os seus amigos, em cujo coração só cabia amor, não queriam que ele experimentasse. Nunca vira pessoas tão compassíveis e sensíveis à carícia dos pobres e às crianças desvalidas, aos doentes e aos velhos deixados ao abandono. Pugnavam por proteção aos fracos e humildes. Eram tão bondosos e despregados da vida que se tornaram inaptos para o mundo atual, a ponto de se tornarem vítimas dele. No desporto, tomavam uma posição curiosa. Apreciavam sobretudo a magia dos jogos e os grandes feitos dos atletas, e menos os resultados, porque não queriam que ninguém perdesse. Ela apreciava os humildes, os puros do coração, abertos à sabedoria da vida, mais do que os inteligentes, mais arrogantes, soberbos das suas histérias verdades. Marco pensava muitas vezes sobre as conversas que lhe ouvira. Para ela, o universo físico era fruto de um grande amor universal, de onde derivavam as leis da atração da matéria. A vida residia num bem querer entre duas ou mais coisas, na sua ínfima expressão, a energia criadora que se gerava à volta de dois polos. Mesmo que nem sempre concordasse com tudo o que a senhora dizia, as suas palavras, ouvidas agora a uma distância irrecuperável, eram de uma candura enternecedora. Ela, sempre que conversava com ele, mostrava-lhe um poderoso sorriso nos lábios, dando ao seu discurso uma veemência tal que neutralizava qualquer impulso de a contradizer. Em suma, Morte e Transfiguração, para mim, é uma obra rica de simbolismo e significado. Oferece uma janela para a alma humana e, na sua eterna luta para entender a vida, a morte e o infinito, como ponto de partida no próprio paradigma da nossa sociedade. Através de uma narrativa envolvente e personagens profundamente humanos, Morte e Transfiguração convida os leitores a refletirem sobre as grandes questões da existência. Portanto, esta foi a minha análise humana. Mas falta agora então o contraponto. Falta a análise da inteligência artificial. Então vamos ouvir o que é que a inteligência artificial tem a dizer sobre Morte e Transfiguração. Foi no dia 21 de outubro de 2023 que, fazendo de vontade então ao meu pai, eu apresentei o livro em formato digital à plataforma ChatGPT-4 e coloquei-lhe a questão: ChatGPT, o que é que pensas sobre a obra Morte e Transfiguração? Quais os teus pontos fortes? Carreguei no Enter e ele demorou cerca de 1 minuto a ler o livro todo. Após 1 minuto, ele respondeu assim: a obra literária Morte e Transfiguração apresenta vários pontos fortes que a destacam como uma importante contribuição literária. Alguns desses pontos incluem a exploração de temas complexos. A narrativa aborda temas profundos e complexos como a morte, o luto, a fé e a incredulidade, bem como a busca por identidade e propósito. Personagens bem desenvolvidos. Os personagens são cuidadosamente elaborados, com histórias de vida ricas e complexidades emocionais. Por exemplo, Robert Spencer, um ex-professor de inglês e alemão, é retratado como um indivíduo com uma profunda paixão por filosofia e um olhar crítico sobre a sociedade contemporânea. A sua visão do mundo, influenciada por autores como Jean-Paul Sartre,
reflete uma perspectiva existencialista que permeia a narrativa. Reflexões sobre a condição humana. A obra oferece reflexões profundas sobre a condição humana, incluindo o confronto com a morte e o impacto emocional que ela tem nos indivíduos. Qualidade literária. A narrativa é rica em detalhes e apresenta um estilo literário cuidadosamente construído, com descrições vívidas e diálogos significativos. A obra utiliza uma linguagem poética e evocativa, capaz de transmitir emoções e ideias complexas de forma impactante. Dada a sua abordagem rica e multifacetada de temas universais e a complexidade dos personagens e a qualidade literária, Morte e Transfiguração tem potencial para ser reconhecida como uma obra literária importante. O seu foco na exploração de questões existenciais e humanas profundas, juntamente com um estilo narrativo envolvente, contribui para o seu valor literário. Portanto, acho que aqui a inteligência artificial até foi bastante ambulatória na sua análise. Para concluir, juntando as duas análises, tanto a minha e a da inteligência artificial, eu diria o seguinte: ao mergulharmos na leitura de Morte e Transfiguração, não apenas nos deparamos com um bom livro, um que não se limita a contar uma história, mas que também procura refletir e fundir conceitos, fundir filosofias, um livro que tem muitos ingredientes que lhe podem realmente permitir perdurar na literatura. A minha opinião de leitor é que Morte e Transfiguração não é apenas uma obra para ser lida hoje, é uma obra que pode ser revisitada, discutida e celebrada também pelas gerações futuras. E assim, com um misto de orgulho e de admiração, posso dizer: sim, pai, realmente, quando ele me entregou o livro, ele disse-me que talvez fosse o melhor livro dele, e realmente eu concordo. É o teu melhor livro, é de facto o teu melhor livro. Obrigado. Muito obrigado ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias e à doutora Ana Borralho por me cederem este espaço e apoiar na apresentação deste livro. Obrigado também ao Dr. Hélder Teixeira de Aguiar, meu filho, por me apresentar este livro aqui em Oliveira das Meias, tarefa que não terá sido muito fácil para ele, dada a posição que ocupa. E a todos que não vão aqui com a vossa presença. Morte e Transfiguração é um livro lutado pelos problemas da terceira idade. Cultiva o género narrativo, embora faça incursões pela poesia e pelo ensaio. É um romance polifónico. Fala-nos da morte, mas alimenta-se do fulgor da vida. Convida à esperança e à superação. Está associado à transcendência espiritual, ao renascimento, à busca de uma existência, de uma vida para além da terrena. Pelo meio tem capítulos mais exaustivos, quer dizer, mais difíceis de ler, que para obrigar o leitor a refletir. Mas se não tiverem tempo, comecem a ler na sexta parte, onde ele tem mais ação. Pois talvez sejam tentados a começar por início. Bem, mas para não falar mais pessoalmente sobre este livro, segue-se uma apresentação com recurso à inteligência artificial. Esta é mesmo pequenas perguntas, são partes importantes do livro, mas vão ser reduzidas. Eu já as fiz aqui para não estar a perder tempo à busca delas na internet, podia fazer. E vocês também podiam fazer aí nos vossos telemóveis, porque qualquer pessoa pode fazer estas perguntas como tem as mesmas respostas. Vou utilizar dois sistemas. Eu faço as perguntas e o sistema pensa e responde. E espero que as respostas sejam profundas, naturais e imparciais. E vamos então começar. Em primeiro lugar,
vou ver se o sistema não reconhece, o sistema de inteligência artificial não reconhece o autor. Isto já está aqui feito, espero que ele não me traia, não é aqui. E ele vai dizer, eu vou pôr a falar, resposta. Sim, conheço o escritor Martí Sinura. É um poeta e escritor português, nascido em Carregosa, Oliveira de Azeméis, em 1945. É um ex-combatente na Guerra Colonial Portuguesa, servindo o exército português como oficial desde então, atingindo o posto de tenente-coronel. É licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A sua obra literária é composta por poemas, romances, ensaios e crónicas. É autor de vários livros, entre os quais se destacam Um Sonho Secular, romance, 2005, À Sombra de Herculano, romance, 2007, Viagem ao Fim do Império, romance, 2010, Uma História de Lisboa, ensaio, 2013. A sua obra é marcada por uma preocupação com a história, a sociedade e a condição humana. É um autor reconhecido pela sua qualidade literária e pelo seu contributo para a cultura portuguesa. Resposta rigorosa e curta. Martí Sinura é um poeta e escritor português, nascido em 1945. É autor de vários livros, entre os quais se destacam Um Sonho Secular e À Sombra de Herculano. Bem, esta inteligência artificial foi bastante simpática, porque eu não sou um autor que tenha atingido o grande público. Eu até sou mais conhecido, digamos, no mundo, como bloguista. E até tenho expressado no meu blog por causa dos livros e da minha vida pessoal. E eu vou disso dar aqui mostra. O blog é este. Eu não vou mexer nele para não poder. É este que vocês vão aqui, chamam crítica literários no Martí Sinura. Depois estão aqui cerca de 100 e tal autores, os melhores romances do mundo. Há meio dúzia deles que não são os melhores do mundo, mas são meus amigos, ou portugueses. Eu ainda insisto um bocadinho nos portugueses, mas também os autores são de todo o mundo, dos países mais importantes. Ingleses, franceses, americanos, russos. E quem quiser vem aqui, escolhe e depois pode ver e pode até copiar. É o caso que faço muitos alunos que estão em aulas. Vou dar agora outra versão de como este livro é visto no mundo. Vocês estão a ver o mapa, está ali, não é? Este é o mapa das visualizações deste último ano. Reparem que se vocês forem ler aí, quem viu mais, está ali também a ver, a Rússia, com cerca de 6.000 visualizações. Mas há o país que foi os Estados Unidos que estiveram à frente. Eu só pelo último ano, mas agora não podemos mais tempo. Portugal está a seguir em cerca de 4.000, depois vem Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, são países muito usados, Suíça, Bélgica, Reino Unido, mas há aqui outros, ainda mais 403, que eu até vou pôr mais, e você vê Singapura, Espanha, Países Baixos, Canadá, mas ainda havia outros aqui que há 345 que não se querem pronunciar. Pode ser a China ou Israel, que não querem estar nestas listas. Portanto, eu já fui usado em mais de 40 mil vezes, o que num teste, num blog, que não mete figuras lindas, não, é trabalho, é bastante. E, portanto, isto é para mais dar uma ideia que, apesar de não ter dado muita, há muito mais países aqui, eles só podem pôr, são mais eles só podem pôr 10 aqui. O sistema, eu não estou a carregar, só pode ser, mas a Arábia viu, até a Arábia Saudita vê, a Turquia também vê muito, o Japão, a Bolívia, a Colômbia, não estão aqui porque é só deste último ano e eles têm inclusive à volta de 10. Bem, ficando
pergunta da chapa GPT. Primeira pergunta. Por favor, comente literariamente este texto de um romance de Martin Null. Trata-se do prólogo que está na página 9 do livro e seguintes, cerca de 10 ao livro. Esta minha inteligência artificial ainda não é poderosa. Naquele tema, naqueles dias, não consegui obtê-la e eu só posso analisar cerca de 4.000 palavras cada vez. Mas já há uma versão nova, paga, que se pode ver, o meu filho teve acesso a ela, mais cedo, pode ver todo o livro, analisar todo o livro. Aquela análise é de todo o livro. Esta análise que eu vou fazer é de pequenos trechos do livro, cerca de 10 a 15 páginas. Portanto, esta pergunta, ele respondeu. Eu ainda cortei algumas coisas, porque a pergunta é assim, é que eu disse, por favor, comente realmente este texto. E ele vai responder. Eu tive que transferir isto para um ficheiro em que a menina fala melhor português. A outra é da Barda e esta aqui é do Google. Vamos lá ver se ela responde bem. A escrita é rica em detalhes, proporcionando uma atmosfera envolvente e pitoresca. O autor utiliza descrições vívidas para pintar a cena, destacando a animação solene das pessoas e a variedade de relatos sobre supostos milagres associados aos santos desconhecidos. O discurso proferido durante a cerimónia proporciona uma reflexão sobre as virtudes atribuídas aos santos desconhecidos, destacando o impacto positivo que tiveram na comunidade. A escolha de citar passagens bíblicas e vinculá-las à vida dos santos reforça a conexão entre a fé e a narrativa. O texto também aborda temas como a generosidade, a solidariedade e a importância de fazer o bem ao próximo. As referências religiosas, os debates entre personagens e as crenças populares adicionaram profundidade ao contexto cultural apresentado. A última parte do texto, com a canção Aleluia entoada durante a cerimónia, cria um momento de reflexão e contemplação, enfatizando a atmosfera espiritual do evento. No geral, o autor constrói uma narrativa intrigante que combina elementos de mistério, reflexão sobre a fé e a exploração das relações entre comunidade, religião e crenças populares. É especial até que pensa. Se vocês fizerem uma pergunta aí à Alpenaia, responde uma pergunta igual à que eu fiz, responde exatamente assim. Guarda-se uma pequena alteração. Portanto, ele é que respondeu. Falou da Aleluia e o autor pôs um poema que saiu no Aleluia, cantado por Leonardo Cohen. Ele não cantou isso, mas cantou cerca de dezenas e dezenas de outros que fez para esta canção, que hoje se tornou universal. Eu talvez não vou pôr tudo, vou pôr aqui um bocadinho, porque parece que canso, mas eu vou começar aqui por Aleluia, cantado nos Jogos Olímpicos de 2010, no Canadá, para ver a importância que esta canção tem, que é cantada em todo o mundo, até na China. Eles não querem, mas eles cantam em chinês. Eu tenho aqui professores de chinês, não dava para estar aqui a apresentar. Mas vocês em casa podem ver se quiserem. Eu vou ver, mostrar só um bocadinho e depois vou buscar outra, que há quem goste muito, que é mais visualizada no mundo, quase 1 bilhão de vezes. Mas vamos ver esta só do Canadá. É a publicidade, eu já paguei para não, mas eu tenho mais que um computador, ele confundiu e não me está a aceitar. Eu tenho que esperar que se passe. Ele vai dar. Repare que estão aqui 80 mil pessoas. E ele é asiático.
mais 10 anos. Saem dali ao pé dele uma data de árvores, não dá para fazer aquilo que se fazer. Está lá um bocadinho baixo e eu não consigo tomar tal. Não dá para ouvir, não dá. Olha, as águas fugiam, agora aqui vou subir para cima. E isto custou na altura muito dinheiro, não ver. Isto tem que pôr várias máquinas a funcionar para pôr estas águas a funcionar com efeitos de raios, não é? Mas a versão que é mais vista muito e que uma pessoa aqui gosta muito é este do Pentatonix, que é a música à capela, cantada. Bem, vamos agora, gostaste? Adorei. Agora vamos à terceira pergunta, que é a seguinte. Por favor, comente esta tradução para português da Oda à Alegria de Schiller, que está na página 332 do livro. Quem quiser ver a tradução, que quer acompanhar, pode acompanhar, se não, ou apenas a resposta que ela vai dar. 332. Em geral, a tradução mantém o espírito do poema e tenta preservar as imagens poéticas e o significado original, embora com algumas variações linguísticas. É importante lembrar que a tradução de poemas é um desafio, pois muitas vezes é difícil encontrar palavras e expressões exatas que capturem completamente o que o autor original pretendia transmitir. No entanto, essa tradução é uma boa tentativa de trazer a Oda à Alegria de Schiller para o português, mantendo sua beleza e significado. A análise que você fez da tradução da Oda à Alegria de Friedrich Schiller parece bastante cuidadosa e apreciativa do esforço do tradutor em manter o espírito do poema enquanto faz adaptações para o português. É verdade que a tradução de poesia é um desafio e a preservação das imagens poéticas e do significado original muitas vezes requer escolhas linguísticas criativas. Como em qualquer tradução, sempre haverá alguma subjetividade e interpretação pessoal envolvida e diferentes leitores podem ter opiniões ligeiramente diferentes sobre como a tradução foi realizada. No entanto, a sua análise sugere que essa tradução é uma boa tentativa de trazer a Oda à Alegria de Schiller para o português, permitindo que os leitores de língua portuguesa apreciem a beleza e o significado do poema. E é esta a resposta que eu, a análise que fez. Fala da Oda à Alegria e isto faz lembrar a nona sinfonia de Beethoven e a Oda à Alegria que ele compôs, que neste momento é até o hino da Europa. São obras universais, tal como anterior, são obras universais, obras em tudo, não é só numa região. Eu vou só pôr aqui um bocadinho desta música, interpretada no Japão. No Japão, um coro de 10.000 vozes, e cantado em alemão. Repara a dificuldade dos japoneses cantarem em alemão, mas cantam na perfeição. Isto comentado por especialistas alemães. Vejam o estado como estavam 80.000 pessoas. No Japão, um bocadinho afastados da cultura ocidental, o valor que eles dão, apesar de ser vindo da Europa, eles não. Reparem esse estado. Ouvir na nona sinfonia, no Japão, no
cultura diferente. Na China também estaria. Vem aqui, a parte branca é onde é que está. É onde é que está. Isto é bonito. Nem todos gostam, mas há uma parte que todos gostam mais. Mas é só porque não fala bem ou não. Tem esse dia todo. Mas eu vou tirá-lo e vou passar para uma orquestra mais nova, mais próxima, que é também nossa. É a Orquestra da Juventude Europeia. E que é. Podia pôr aqui na Espanha a sinfonia cantada na rua, era cantada tudo na rua, na sala de espetáculos. Eu vou ouvir aqui na Casa de Concertos em Berlim. Eu paguei, mas está bem. Tenho que suportar, não há nada a fazer. Porque até dos computadores ele pensa que eu estou. Não é este. Vamos embora. Repare, a sala de concertos de Berlim está a ser adequada lá dentro, mas não couberam as pessoas lá dentro. Tiveram que vir cá para fora. Estão preparadas as pessoas, por exemplo, com crianças, bem assistindo. À nona sinfonia, deve ser um dia de aniversário da Europa, à nona praça, agora não, mas posso saber. Como é que é? Aqui ao fundo está a bandeira de Portugal também. Lá ao fundo são as bandeiras. Bandeira da Europa, está mais tarde. Tudo jovens. São selecionados pelo país. A começar com o maestro. A assistência, que as pessoas estão cá fora. Bem, não vamos aqui ouvir a nona sinfonia, vamos só ouvir um bocadinho de ode à alegria, que é que eu traduzi e que é a parte mais conhecida, não é a melhor, mas é a parte mais conhecida. Diz-me uma coisa, isto foi antes ou depois da guerra? Isto foi antes da guerra. Antes. Isto foi antes da guerra. Antes da guerra. Porque as máquinas com certeza. Isto é o ode à alegria, o maestro está a tocar lá dentro. Gente, começaram o dia, mas são para a noite. A pessoa não couverte, que é o Inderol. O Inderol. E sim, quando estamos aqui com mais tempo, estamos aqui, e numa paragem em casa melhor, ainda poderá estar melhor. E vamos para a terceira pergunta. Eu estou com ela? Não. A pergunta é assim. Aliás, é quase tudo. Por favor, comente, do ponto de vista literário, e por literário, as conclusões do investigador do crime, lá no livro. E a resposta que ele deu, que a inteligência artificial deu naquele teste, foi assim. A linguagem utilizada é precisa e, muitas vezes, crua, o que contribui para a intensidade da narrativa. O autor descreve os eventos de forma cronológica e meticulosa, revelando lentamente os detalhes do crime e das ações dos personagens envolvidos.
A estrutura do texto é notável, pois começa com a restauração da Igreja Matriz e, aos poucos, se desloca para o planeamento e a execução do crime, culminando no trágico acidente de carro dos criminosos. Essa estrutura ajuda a construir a tensão ao longo da narrativa, mantendo o leitor envolvido e curioso sobre o que acontecerá em seguida. Em resumo, o ponto de vista literário deste texto é o de contar uma história de crime e tragédia de forma envolvente e detalhada, explorando as motivações e as ações dos personagens de maneira impactante. É uma narrativa que evoca emoções fortes e mantém o leitor intrigado até o fim. Repara que ela é bastante precisa e concisa. É o que ela pensa. Para terminar esta parte das perguntas, eu podia ainda pôr mais uma música para desdramatizar o romance, pois, apesar dele falar de morte, para evitar a superação, e eu vou pôr aqui um trabalho que se podia ligar ao lado romântico desta obra. Trata-se de uma obra, um clipe de Elza, um violoncelista croata, neste momento talvez o mais famoso do mundo que toca magistralmente. Não é este clipe que é mais visto, mas está muito bom. E está próximo da minha obra. Toca lá. Um Natal à madeirense é um... Não consegui. Mas eu vou pôr.
pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Obrigado, senhora inteligente artificial, pelas suas respostas. Você é tão simpática que, se não fosse casado, a pediria em casamento. Vamos ver como ela reage a esta provocação. Ela que respondeu. Vamos ouvir. Fico feliz em poder ajudar com suas perguntas. No entanto, é importante lembrar que sou apenas um programa de computador desenvolvido pela OpenAI. Então não tenho a capacidade de me casar ou de ter relacionamentos pessoais. Estou aqui para fornecer informações e responder às suas perguntas da melhor maneira possível. Se tiver mais alguma pergunta ou precisar de assistência, sinta-se à vontade para perguntar. Estou à disposição. Está à disposição. E às 2 horas, ou às 4, ou às 5, está à minha disposição. É simpático, nunca está cansado. Bem, e chegando aqui, está terminada a minha apresentação. Estou disponível para qualquer pergunta que queira fazer. Muito obrigado a todos pela vossa presença, porque é assim que o livro é reconhecido. Eu tenho que fazer um pé para o livro ser afirmado e depois mais tarde ler, mas há tempo para o ler. Foi o melhor que consegui fazer nesse género. Muito obrigado a todos. Eu aproveito a oportunidade para convidá-lo a assinar o nosso livro de honra. Dizer-lhe que esta apresentação do livro foi particularmente especial na minha perspectiva, não desvalorizando as outras que tivemos cá, pela abordagem que nos fez. Numa altura em que nós somos todos muito tecnológicos, e numa altura em que os nossos séniores já são muito tecnológicos, já têm Facebook, WhatsApp e grupos digitais, fazer uma apresentação de um livro recorrendo a esta plataforma, eu acho que é no mínimo ousado, interessante e inovador. Portanto, parabéns por isso. Muito obrigado.